Nós temos um Pai, irmãos. Nós temos um Pai querido, um Pai de amor, um Pai de bondade. E graças a Deus que nós temos esse papai. Abra a tua Bíblia em 2 Timóteo. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4, que diz assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. Graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos e dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, ao qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Aleluia! Santo é o teu nome, graças te damos, te louvamos. Obrigado, Senhor, por essa semana, obrigado por essa sexta-feira, por esse culto direcionado a casal e família, por esse culto direcionado a essa carta que estamos apresentando a Ti. Senhor, abençoe essa palavra, fale conosco, manifeste a sua graça, a sua glória, que não seja eu, mas o Teu Santo Espírito. Pai querido, Pai amado, abençoe os lares aqui representados, abençoe os casais que se encontram aqui e aqueles que não conseguiram chegar. Pai querido, Pai amado, envia uma palavra a cada lar aqui representado. Senhor, envia, meu Deus e meu Pai, os seus anjos, meu Deus e meu Pai, a cada lar aqui representado. Senhor, unge mais uma vez o umbral da nossa porta. Senhor, guarde a nossa entrada e a nossa saída. Senhor, obrigado, meu Deus e meu Pai, pelo cuidado que o Senhor tem tido, pelos testemunhos, pelas provisões, pelo socorro que o Senhor tem nos enviado. Pai querido, Pai amado, eu te peço que no nome de Jesus, abençoe, meu Deus e meu Pai, essa obra, abençoe cada ovelha que faz parte desse rebanho, abençoe aquelas que não conseguiram chegar, abençoe aquelas que necessitam de uma palavra, de um toque, de um renovo, de um refrigério. Abençoe nessa noite para a glória do Teu santo nome. Nós cremos que o Senhor é um Deus de longe, um Deus de perto. E eu te peço, meu Deus e meu Pai, abençoe, meu Deus e meu Pai, o Teu povo, a Tua igreja. Meu Senhor da glória, as suas ovelhas, eu rendo graças a Ti pela Tua fidelidade, eu rendo graças a Ti pela manifestação do Teu Santo Espírito, eu rendo graças a Ti pelas Tuas infinitas misericórdias, que tem sido a causa de não sermos consumidos. Pai querido, Pai amado, fale conosco, e eu já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Podem se assentar. Aqui nós vamos ver Paulo falando com Timóteo através de uma carta, através de uma epístola, e nós vamos ver Paulo aqui motivando a fé de Timóteo. Aqui nós vamos ver que Paulo, mesmo prisioneiro, mesmo encarcerado, nós vamos ver Paulo se preocupando com os filhos dele na fé, porque Timóteo, ele era filho na fé de Paulo, e Paulo estava prisioneiro. Paulo estava vivendo um momento difícil na vida dele, mas um momento ao qual não
pediu para que ele pudesse estar naquele lugar em oração, para que o Espírito pudesse falar ao coração dele, para que ele pudesse enviar as cartas que ele enviava, para que aquele povo que estivesse fora daquela prisão pudessem ser edificada. Porque Paulo, mesmo dentro daquela prisão, ele não era prisioneiro. Ele não podia sair. Mas ele não era prisioneiro, porque ele já tinha sido liberto. Né? Quantas pessoas continuam atrás de uma grade ainda, que ainda não chegou o alvará de soltura, mas já foram libertos. E a maior libertação primeiro tem que ser a espiritual. Porque quantas pessoas não estão aprisionados em celas, em penitenciárias, mas continuam presos. Continuam presos espiritualmente. Paulo estava ali porque era necessário se cumprir o propósito, mas ele se sentia livre. Ele se sentia livre de orar a ponto de o Deus que ele conhecia se revelar a ele, para que ele mandasse as cartas de restauração, de renovação, de avivamento, de motivação, para que aquele povo entendesse que mesmo Paulo vivendo aquela situação, ele continuava louvando, adorando, glorificando o nome do Senhor. E Paulo lembra que a Timóteo, que ele tinha uma avó e uma mãe que tinha fé. Mulheres que eram mulheres de oração. E ele lembra que essa fé também estava sobre a vida de Timóteo. E muitas das vezes o Senhor vai permitir que alguém lembre que tem fé em nós. Que lembre que, porque Paulo fala que ele impôs a mão sobre Timóteo e que ele acreditava que naquele momento foi derramado autoridade, foi derramado unção sobre a vida daquele rapaz, para que ele pudesse dar continuidade, porque era um momento de uma grande perseguição. E eu tenho falado aqui em sexta-feira a respeito de cartas que nós vemos dentro da palavra. Por quê? Porque nós estamos num propósito que já estamos findando esse propósito, apresentando a nossa carta a Deus. E aqui nós vemos uma carta de motivação. Mas o interessante é que é uma carta de motivação que um homem está escrevendo no momento que ele tinha tudo para estar ali maldizendo, que ele podia estar ali revoltado, que ele podia estar ali questionando a Deus: por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou passando por isso? Eu tenho procurado fazer tudo tão correto, tudo tão certinho, eu tenho procurado fazer a tua vontade. Houve verdadeiramente um encontro, eu renunciei tudo aquilo que eu acreditava, tudo aquilo que eu vivenciava, e por que eu estou vivendo essas situações? E como é bom quando muitas das vezes nós entendemos a fase que nós estamos vivenciando. Não é fácil entender, mas quando nós buscamos a esse Senhor, eu acredito que vai chegar um momento que nós vamos entender a fase que estamos vivendo. É por isso que lá em Eclesiastes vai falar que há tempo para todas as coisas, de chorar. Tem aquela fase, tem aquele momento. Né? E nós vivemos esse momento. Tem momentos da nossa vida que nós estamos vivendo Eclesiastes 3. E a gente não vê Paulo aqui questionando a Deus as prisões que ele precisou passar, o que ele precisou enfrentar, porque ele foi açoitado, ele teve que fugir, ele foi preso. E mesmo assim, ele preocupado de alimentar a fé daqueles que estavam do lado de fora da prisão. Ele entendeu que aquele lugar, que nós sabemos como a Bíblia fala, como que eram os calabouços antigos, que mesmo naquele lugar frio, que mesmo naquele lugar insalubre, ele sentia a presença de Deus naquele lugar, ele não se sentia só. E quantas das vezes nos sentimos só? E é isso que o Senhor quer falar nessa noite. O Senhor quer trazer à nossa memória aquilo que nos traz esperança. Aí ele fala: Timóteo, lembra da fé que a tua avó tinha, lembra da fé que
a gente vê que Paulo está confirmando para Timóteo que havia uma fé sobre a vida dele. Está motivando a ele a não desanimar por causa da perseguição, por causa da guerra que havia, da luta que havia, né? A perseguição contra a igreja, mas uma perseguição que acontecia que a igreja se expandia, crescia, fluía, havia curas, havia libertações, havia manifestações do Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes nós estamos vivendo essa fase, mas o mover de Deus continua acontecendo, os milagres continuam acontecendo, as manifestações do Senhor continuam acontecendo. E era isso que ele estava escrevendo para Timóteo, para que Timóteo entendesse qual era a posição que ele se encontrava. Uma posição de prisioneiro. Ele não podia sair daquele lugar, mas ele podia escrever cartas direcionadas, eu acredito, quando ele manda as cartas para Tessalônica, Coríntios. Então ele sabia a necessidade. E ele sabia por quê? Porque ele era um homem de oração. E ele era um homem de oração que Deus revelava para ele, para que aquelas pessoas que estivessem fora, lendo a carta, pudessem, de repente, pensar assim, poxa, ele que está ali, naquela situação, prisioneiro, não pode sair, porque nós estamos vivendo luta fora, mas nós não estamos prisioneiros. Nós podemos nos movimentar e irmos para onde quisermos. Ele já não pode. E mesmo assim, naquele lugar, ele está preocupado com cada um que está aqui fora. E ele estava preocupado com a vida espiritual de Timóteo. E o Senhor está sempre preocupado com a nossa vida espiritual. E é por isso, quando muitas das vezes nós estamos querendo desanimar, estamos querendo desistir, estamos querendo parar, o Senhor vai sempre levantar alguém para nos lembrar que existe uma fé, que existe uma autoridade, que existe uma unção sobre as nossas vidas, ainda que a gente possa se sentir cansados, ainda que a gente possa estar esgotado, aflitos, angustiado, mas o Senhor sempre vai levantar alguém para nos lembrar quem foi que nos chamou, porque Ele disse, há um propósito de Deus. Você tinha uma mãe de fé, uma avó de fé, e essa fé está sobre a tua vida. Para quem não veio de um lar cristão, nós não tivemos isso. Mas tivemos tantas pessoas que nos orientou, que nos ajudou, que nos motivou, que não permitiu que a gente parasse ou desistisse. Ainda que a gente tivesse pensado, ainda que teve momentos que a gente verbalizasse, mas teve pessoas, como Paulo está fazendo com Timóteo, que trouxe uma palavra de renovo, de fortalecimento, de motivação, para que a gente não parasse, para que a gente não desistisse. E é isso que Deus está falando, e foi através de uma carta que Ele mandou. Hoje nós temos a pessoa, muitas das vezes, hoje nós temos, né, a tecnologia que é muito mais fácil, né, uma videochamada, né, uma ligação, ou uma mensagem pelo zap. Eram cartas que a gente sabe que elas demoravam a chegar. Algumas levavam até meses para chegar no seu destino, mas elas chegavam. E eu acredito que elas chegavam num tempo determinado. E eu acredito que elas chegavam no momento propício para aquele povo, para que aquela pessoa pudesse ler e entender aquilo que Paulo estava falando. Paulo estava mostrando que, ainda que ele estivesse vivendo aquela situação, a presença de Deus era maior sobre a vida dele. Eu não sei quais são as situações que você possa estar vivendo, mas essa presença ela tem que ser maior. E se essa presença está sendo maior, você vai ser instrumento. Você vai ser instrumento para a vida de alguém. É aquele momento que muitas das vezes a gente pensa assim, eu estou querendo alguém que ore por mim. Que às vezes ele está querendo alguém que ore pela gente, mas o Senhor está nos impulsionando a orar por outra pessoa. E a gente pensa assim, poxa, Senhor, eu estou precisando de uma oração, o Senhor quer que eu ore por alguém?
Mas isso é lindo, porque a gente entende que o nosso Deus, Ele não perdeu o controle da nossa vida. Ele sabe que ainda que a gente possa estar vivendo um momento difícil, Ele sabe o que Ele derramou sobre nossas vidas. Ele sabe que nós temos algo para distribuir, para abençoar, para passar para aqueles que muitas das vezes está pior do que nós estamos. Está com situações muito mais difíceis do que a qual nós estamos vivenciando. E Paulo, ele tem esse entendimento. E aí ele escreve para Timóteo. E ele vai mostrar para Timóteo que tem fé sobre a tua vida. Foi imposto a minha mão sobre a tua vida. E foi derramada uma unção, foi derramada uma autoridade. E a gente vai vendo aqui, Paulo, que ele vai falar no versículo 6, por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti. Olha o que Deus está falando. Desperta o dom de Deus que existe, que está sobre a tua vida. Desperte, é o que ele está falando para Timóteo. Pela imposição das minhas mãos, então ele está falando, pela imposição das minhas mãos, foi derramado um dom de Deus sobre a tua vida. Você só precisa despertar. Você só precisa aceitar. Você só precisa ter convicção. Você só precisa ter certeza. Você só precisa confiar. Porque esse dom foi derramado sobre a tua vida. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Nós somos fortes, irmãos. Não pela nossa carne, não pelo nosso tamanho, não, mas pelo Deus que habita em nós, através do Espírito Santo de Deus. Você é uma fortaleza, nós somos uma fortaleza, porque existe um Espírito Santo sobre as nossas vidas. E ele vai falando do amor e de uma moderação. O que é uma moderação? É um equilíbrio. Porque quando nós somos moderados é porque nós temos um equilíbrio. Eu sempre oro para que essa igreja possa ser uma igreja equilibrada. Porque uma igreja equilibrada, ela não tem excessos. Tem que ter um equilíbrio. Porque o Espírito Santo de Deus, ele traz esse equilíbrio. A gente vê muitas pessoas, quando é batizada com o Espírito Santo de Deus, no começo, que fica muitas das vezes sem domínio, que fala muito alto, grita muito alto, ora muito alto, fala em línguas muito alto, mas depois, com o tempo, o Espírito Santo de Deus, ele vai trazendo uma moderação, ele vai trazendo um equilíbrio, porque a gente entende que nem todo lugar que a gente vai poder orar gritando, incomodando pessoas à nossa volta. Porque às vezes eu já orei em aeroporto, eu já orei dentro de avião, eu já orei em vários lugares que eu jamais imaginaria. Imagine se não tem uma moderação, as pessoas começam a achar que a gente é o quê? Loucos, desequilibrados. Então ele fala dessa moderação que o Espírito Santo de Deus traz para a vida da gente. Porque a gente escuta as pessoas falar, mas Deus não é surdo. Realmente, irmão, não é surdo, então não precisa. Eu acho que tem que ter uma moderação, tem que ter um equilíbrio também. Às vezes até no instrumento também, porque às vezes, se tiver muito alto, eu não consigo entender nada. Eu não consigo entender oração, eu não consigo entender. Eu não consigo. Tem gente que já consegue. Eu não consigo. Se tiver muito alto, eu não consigo entender nem o que as pessoas estão falando. Eu acho que tem que ter uma moderação, porque a gente quer receber, a gente quer ouvir, a gente quer se alimentar. Não adianta nada a gente ir para um lugar que você vai sair e falar, gente, eu não entendi nada, eu não entendi a oração, eu não entendi a palavra, nem os louvores direito eu consegui entender. E muitas das vezes é o adversário que não quer que a gente entenda. Que quer que a gente saia da mesma maneira que nós entramos. Então ele fala dessa moderação e ele fala, portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Irmãos, a gente participa dessas aflições, mas cheia do poder de Deus. A gente participa das aflições, às vezes, de alguém, do irmão, ou as nossas mesmas. Mas eu preciso entender que tem um Deus maior
maior sobre as nossas vidas. Então essa aflição, ela nem se compara com a presença de Deus em nós. E é esse entendimento que eu preciso ter. E é isso que Paulo está escrevendo para Timóteo. De uma moderação. Falando, Timóteo, você é uma fortaleza. Você não precisa se preocupar. Existe uma autoridade, existe um dom, existe um chamado. E aí ele vai falando que não era para ele se envergonhar. E muitas das vezes ainda tem pessoas se envergonhando do Evangelho, se envergonhando da presença de Deus, se envergonhando. Antigamente tinha muitos crentes 007, agora não tem mais não. Agora tem uns crentes que nem é crente, que diz que é crente, que vive com a roupagem de crente, que vive com a fala do crente, só ainda não é crente. Só ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. Antigamente era mais difícil. Mas tem pessoas que ainda se escondem também. Vergonha de quê, irmãos? Eu sempre digo, o maior tesouro está sobre a nossa vida, que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo que nos corrige, o Espírito Santo que fala conosco, o Espírito Santo que tem sido a nossa bússola, o Espírito Santo que nos conforta, que nos fortalece, que nos renova, nos momentos mais difíceis de nossas vidas. E graças a Deus por isso, porque hoje nós temos, mas o Senhor está falando para Timóteo, despertar, ativar esse Espírito Santo que já habitava. Porque ele habita, mas ele precisa ser ativado através da tua oração, através da meditação da palavra, através da tua adoração, através daquele momento que você separa para estar com esse Senhor. Precisa ser ativado. Ele precisa ser ativado todo dia. Tem que ter um horário, tem que ter um momento de você separar, de você parar e falar, não, esse momento, é 10 minutinhos, 15 minutinhos, depois você vai aumentando. Mas tem que ter esse momento. Eu oro tomando banho, eu oro deitado, eu oro, tudo é válido. Mas sabe aquele momento que você fala, não, agora sou eu e Deus, eu vou parar. Porque tem aquele momento que você está na tua casa, você pode entrar no teu quarto, você pode procurar um ambiente, separar um ambiente falando, agora eu vou ter o meu tempo com o Senhor. E eu digo para vocês, se vocês não têm esse momento, comece a buscar esse tempo com o Senhor, esse momento com o Senhor. Eu digo que você vai gostar muito e você vai querer mais e mais estar perto desse Senhor, próximo desse Senhor, íntimo desse Senhor, ouvindo aquilo que Ele quer falar contigo. E Ele vai falando aqui que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. O propósito é dele. É por isso que eu falo aqui, irmão, não diz mais a respeito a nós. Não diz. A ofensa não diz mais a respeito a nós. É horrível. Ninguém quer ser ofendido. Ninguém quer passar por algumas situações. Mas eu preciso entender que não diz mais a respeito a mim, mas ao Deus que eu sirvo. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para responder por mim as ofensas que eu tenho recebido. Porque é Ele que vai me justificar. É Ele que vai mostrar que Ele é o meu Senhor. Não sou eu que tenho que estar preocupado com Ele. E eu nem me preocupo com essas situações. Eu entrego tudo nas mãos dEle. E aí ele está falando isso para Timóteo. Por quê? Porque não era uma fase boa. Era um momento difícil de perseguição contra eles. Mesmo a igreja crescendo, mas aqueles que tinham a disponibilidade de querer continuar anunciando, a todo tempo eles estavam em riscos. Mas também eles entenderam o propósito do chamado de Deus na vida deles. E eles aceitaram e foram exercendo o chamado. Mas aí a gente vê que Paulo sabia o momento e a fase que Timóteo estava vivendo, a ponto de chegar o momento dele encarcerado. Eu acredito que o Espírito de Deus falou, escreve para Timóteo, ele precisa receber uma carta. Não é o tempo de hoje que a gente faz uma ligação, ou manda uma mensagem, ou manda um versículo, ou faz uma chamada de vídeo. Mas mesmo assim, hoje Deus continua agindo dessa mesma maneira. Quando
te impulsiona para que você lembre de alguém, ou olhe para alguém, ou envie a mensagem para alguém, ou pare um tempinho e dá um telefonema para essa pessoa, ou envie um áudio também para essa pessoa. Isso é uma demonstração de amor, isso é um cuidado de Deus com as nossas vidas, porque Paulo, ele podia estar lá na sofrência dele porque ele estava encarcerado. Ele podia estar lá reclamando, ele podia estar lá revoltado, ele podia estar lá não aceitando a situação que ele estava vivenciando. Mas Paulo, ele entendeu, quando ele teve um encontro com Deus, qual seria o ministério dele. E nós precisamos também entender, porque virá esses momentos. Mas eu digo também que tem outros momentos também para vivenciarmos com Deus. Não pode ser só luta, não pode ser só escassez, não pode ser só perda, só choro. Não, tem momentos prazerosos. Tem que ter festa também. Tem que ter montes também. Precisamos sair do vale, sair do deserto. Tem bênçãos também para as nossas vidas. E nós vemos aqui Paulo compreendendo. Será que a gente já compreendeu? Será que a gente já conseguiu entender? E eu sempre digo, quando nós vamos conseguindo entender, irmãos, o Evangelho, ele é muito lindo, ele é muito prazeroso. Ele é prazeroso quando nós conseguimos entender aquilo que Deus está falando com cada um de nós. E essa palavra que o Senhor trouxe para essa noite, para cada um de nós, e Ele está falando, não é para você se envergonhar, porque aquele que nos chamou, Ele tem o propósito, é dele, segundo a vontade dele em nós. E aí Ele vai falar aqui também, porque nos salvou e chamou, não, já li aqui, né, o 10. E é que se manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, a qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida, a incorrupção pelo Evangelho. Irmãos, nós éramos trevas. Éramos trevas. E o Senhor nos trouxe para essa maravilhosa luz. Uma luz que tem aberto o nosso entendimento. Uma luz que trouxe uma clareza de tudo aquilo que era trevas, que tudo aquilo que a gente achava que é normal, que tudo aquilo que a gente ia aceitando, hoje a gente já não aceita mais. Porque a gente hoje entende aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do adversário da nossa alma. E graças a Deus essa luz é que nos trouxe esse entendimento. Não porque éramos merecedores, não. Porque nós sabemos, cada um sabe as práticas, o tipo de vida que vivenciávamos. E nem por isso Deus deixou de nos alcançar, de nos chamar, de nos trazer para a presença dele, de nos arrancar das trevas e trazer uma luz. E trazer um entendimento, uma compreensão, para que a gente possa entender, como a Bíblia diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Por que eu preciso ir por um caminho que é de morte, se o Senhor tem apresentado para mim um caminho de vida? Por que eu preciso ir por um caminho de destruição? Por que eu preciso ir por um caminho onde eu vou trazer sofrimento para a minha vida e para aqueles que me amam, se o Senhor tem apresentado um outro caminho para me seguir? Um caminho de paz, um caminho de alegria, um caminho onde a gente consegue ver as manifestações dele, quando a gente reconhece e é grato, quando a gente vê ele suprindo as nossas necessidades, quando a gente vê ele cuidando de cada um de nós, quando a gente vê ele nos dando livramento, os invisíveis que a gente não vê, mas e os visíveis, como aconteceu com o irmão Fernando. Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é soberano. Aqui é uma carta que foi escrita para ser entregue na mão de Timóteo. E é essa carta que o Senhor está lendo para cada um de nós nessa noite. Mostrando que a gente só precisa despertar o dom que está sobre as nossas vidas. Um dom que muitas das vezes você precisa começar o quê? Exercer a tua autoridade. Existe uma autoridade sobre a tua vida para você começar a
a exercer essa autoridade, a repreender, a não aceitar quando vier um sugestionamento, quando você começar a ouvir as vozes contrárias, aquela voz que é de fracasso, que é de derrota, que não tem mais jeito, que nós não vamos conseguir, que nós não somos merecedores. Existe uma unção sobre a tua vida e você tem que começar a rejeitar essas vozes, a repreender essas vozes. Você precisa despertar esse dom que já está sobre a tua vida. E é isso que Deus está falando nessa noite, nos motivando para que a gente entenda que quando nós recebemos, aceitamos, confessamos esse Senhor, Ele nos selou. E Ele agora faz parte de nossas vidas, para nos conduzir, para nos orientar, para nos momentos difíceis a gente sentir o refrigério, para a gente sentir o bálsamo, para a gente sentir a presença dele em nós. Muitas das vezes no meio de uma aflição, no meio de uma intimidação, no meio muitas das vezes de uma pressão, aquela pressão que muitas das vezes você sente como se você estivesse dentro de uma prensa. Mas eu sempre digo que quando nós nos sentimos assim, é porque Deus sabe que dentro dessa prensa, Ele vai extrair de nós o que temos de melhor. E todo ser humano tem algo de melhor. E é isso que Deus quer que prevaleça em nós. Não aquilo que temos de ruim, porque todo mundo também tem. E graças a Deus que hoje, pelo fato de conhecermos essa palavra, a gente não quer externar aquilo que é ruim. É por isso que a nossa carne, ela precisa continuar mortificada. Porque da nossa carne só vem coisas que não prestam. A nossa carne só grita por coisas que vai trazer dores e sofrimentos e que muitas das vezes vai trazer morte para a vida da gente. E hoje a gente entende que essa carne que não se converte, ela precisa permanecer mortificada. Mas de tempo em tempo ela quer despertar, ela quer ressurgir, ela quer vir para fazer a bagunça e a arruaça de novo. Mas eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. E aí ele fala, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, a qual aboliu a morte, eu já li isso aqui, para o que foi constituído pregador e apóstolo, doutor dos gentios. Então a gente sabe que houve um chamado na vida de Timóteo. E eu acredito que para cada um de nós há um chamado de Deus. Um chamado de Deus que a gente entende que para esse chamado começar a ser concluído, a gente sabe que a gente precisa também daquele tempo, de um preparo. A gente entende que a gente chega, muitas das vezes a gente vai se assentar, a gente vai ouvir, a gente vai aprender, a gente vai começar a buscar libertações para a nossa vida, para que a gente possa exercer o chamado de Deus. Para que a gente possa fazer a vontade do Senhor. Não pode ser de qualquer maneira, porque senão nós não vamos suportar. Porque muitas das vezes a gente vem, a gente se alegra, a gente se apaixona, mas a gente precisa entender que tem aquele tempo da preparação. E é muito triste muitas das vezes quando tem igrejas que não entendem isso. Que muitas das vezes pega um irmão que está apaixonado por Cristo e já bota numa linha de fogo. E é por isso que muitas das vezes nós vemos pessoas lá fora, feridas, machucadas, porque não teve aquele tempo de preparo, não teve aquele tempo de ensinamento, não teve aquele processo de libertações para que pudesse enfrentar os dias maus. Paulo escreveu para Timóteo e nessa noite o Senhor está falando conosco através dessa carta. Está falando para aqueles que precisam despertar esse dom. Eu não sei se esse dom está parado em você. Está neutralizado em você. Porque muitas das vezes nós vamos nos afastando, nós vamos desistindo, nós vamos parando. Eu sei que muitas das vezes é por causa de muitas pancadas, muitas decepções. Mas como é bom quando a gente entende que a gente já vivenciou tudo isso, mas nós não abrimos mão do propósito daquilo que Deus tem como chamado em nossas vidas. Paulo entendeu que Timóteo estava vivendo um momento difícil que precisava
uma carta, que precisava entender o que estava sobre a vida dele, que precisava entender que ele não estava só. Porque não foi uma carta de alguém que estava livre, foi uma carta de alguém que estava encarcerado. Mas ali o encarceramento dele era físico, não era espiritual. Que nessa noite, que no nome de Jesus, que o físico e o espiritual se abram, para que você se sinta livre. Porque muitas das vezes no desemprego, você vai se sentir livre. Numa enfermidade, você vai se sentir livre. Porque você vai entender, Deus vai cuidar de mim nesse momento. Deus vai suprir minhas necessidades nesse momento. E isso é uma libertação quando a gente tem esse entendimento. Porque a gente compreende que mesmo nessa fase difícil, o Senhor não nos abandonou. Então que você entenda nessa noite. E que você desperte o dom a qual Deus te confiou. Porque muitas das vezes os talentos que temos, nós vamos enterrando os talentos. Porque a gente não consegue compreender. A gente não consegue muitas das vezes entender e compreender que o nosso Senhor, que é santo, 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 Ele não tem culpa. Quando alguém nos fere, quando alguém nos decepciona, quando alguém nos trai, isso não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com Cristo, não. Isso são posturas e condutas do ser humano, do homem ou da mulher, ou seja lá de quem for. Jesus não tem nada a ver com isso, mas sempre sobra para Ele. Sempre sobra para Ele. Porque aí a gente desiste, a gente para, como se Ele tivesse culpa, e Ele não tem. Porque Ele é santo, o prazer dEle é nos abençoar, o prazer dEle é nos ensinar, o prazer dEle é nos corrigir, para que a gente não rebente a cara de novo, para que a gente não passe por situações que Deus não tem mais para passarmos. Deus não quer que a gente sofra, Deus não quer que a gente seja humilhado. Deus não quer que a gente viva numa posição de humilhações. Humilhações que eu digo porque às vezes você pode ter um chefe, você pode ter um professor, você pode ter alguém que fala algumas besteiras, algumas palavras, mas tem gente que está vivendo numa situação de constrangimento, de humilhação, de escassez, de vergonha. E é isso que o diabo quer. Porque sabe que nós somos criatura de Deus, chamado por esse Senhor, para exercer e para viver as bênçãos que Ele tem para cada um de nós. Então que essa noite, essa carta que Deus enviou para Timóteo, que Deus está falando conosco, possa te despertar, possa te motivar, possa te levantar, e que você possa entender o que já está sobre a tua vida, o que foi derramado sobre a tua vida. Para que você desperte, para que você levante, para que você volte e fique da maneira que você esteve um dia. Confiando, crendo, profetizando, repreendendo, cheio de vigor, cheio de alegria, cheio de prazer. Porque esse Senhor, Ele traz tudo isso. E isso independe da fase, do momento que a gente possa estar vivendo. Paulo está demonstrando isso para cada um de nós. Paulo, se ele não entendesse, ele ia estar preocupado com quem estava lá fora. Poxa, eu estou aqui dentro e eu vou ter que motivar quem está lá fora. É por isso que eu digo, o evangelho ele não é mesquinho, nem egoísta e nem individualista. Porque se ainda tem pessoas pensando, que ainda tem muitas pessoas, infelizmente, pensando, é porque não tiveram um encontro verdadeiro com Deus. Porque quando tem esse encontro verdadeiro, a gente começa a entender que não diz a respeito. Paulo sabia que não dizia mais a respeito a ele. Paulo sabia o que tinha recebido. Paulo sabia do propósito que tinha na vida dele. Paulo sabia que ele foi chamado como implantador de igreja. Paulo sabia que tinha uma unção para que ele pudesse motivar, ativar a fé daqueles que estavam esmurecendo. Por causa da perseguição, por causa das lutas, por causa das adversidades. E o Espírito Santo falava com ele, e ele através das cartas. E quantas das vezes nada tem nos impedido, mas nós
arrumamos as desculpas. Eu não vou, eu não faço, as desculpas que a gente vai dando. E Paulo está falando aqui, mostrando aqui, eu sou prisioneiro, mas eu sou livre. Eu sou livre em Deus. Eu sou livre em Jesus Cristo. Eu sou livre para entender o que eu preciso escrever para aqueles que estão lá fora. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. É a quinta semana, né? É a quinta semana? É a